Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estou aqui hoje com uma convidada muito especial, professora Shirley Miranda. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, professora Aline, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal, que bom, né? Estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema. Já pode fazer spoiler, professora? Pode fazer totalmente spoiler. Então, vamos conversar sobre neurociência, neuromarketing, né? É um tema que está aí bem em voga e a professora gentilmente me convidou para vir aqui conversar com vocês. Eu que agradeço, né, a professora Shirley, porque ela gosta de neuromarketing, né? Ela tem uns vídeos muito bacanas ali no LinkedIn, onde ela fala de neuromarketing, ela dá algumas dicas, né? E a gente sabe que o neuromarketing ele é uma estratégia, é uma ferramenta para a área de gestão também. Então eu convidei a professora Shirley para a gente falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar o neuromarketing no campo da gestão, né? Professora Shirley, antes da gente falar de como as empresas utilizam o nosso cérebro a seu favor, vamos falar um pouquinho como surgiu o neuromarketing? Então, o neuromarketing, né, como, né, vocês devem imaginar, é uma junção da área neurociência com o marketing, né, como o próprio nome diz. E por que ele surgiu? O que aconteceu? Né? Qual que é a diferença dele para o marketing tradicional? Que, inclusive, essa inquietação que me levou a estudar mais sobre o tema. Né? Porque quando a gente faz uma pesquisa de marketing, se eu pergunto para você, em qual candidato você vai votar, qual cor você prefere, o que você acha de tal slogan, de tal propaganda, às vezes o consumidor ele fica meio sem jeito de dar a opinião real dele, né? Ou ele procura dar uma opinião que ele acha que socialmente é melhor, que é mais legal, mais aceita, ou às vezes ele simplesmente ele não sabe, né, o porquê, né, de tal coisa, porquê de tal escolha, que é algo inconsciente, né? Que os dados falam que a gente cerca de 95% das nossas decisões, inclusive decisões de compra, são tomadas de forma inconsciente. A gente toma a decisão primeiro e depois racionaliza, mas a tomada de decisão ela é inconsciente. Então, quando eu faço uma pesquisa tradicional, não querendo invalidar as pesquisas tradicionais, porque inclusive eu também faço pesquisas tradicionais, né? Mas o neuromarketing ele é específico para captar um assunto mais delicado, um assunto mais polêmico, que pode ter algum viés na resposta, né? E daí o neuromarketing, como ele vai medir, por exemplo, as ondas cerebrais, ou alguma resposta imunológica, como as expressões fisiológica, como as expressões faciais, o suor na ponta dos dedos, né? Não tem como mentir. É quase como um detector de verdade, né? A lógica é mais ou menos parecida. A doutora Shirley, nem comentei, né, pessoal? Ela é doutora, né, em administração e graduada em Isso. administração e vem pesquisando com muito engajamento, eu diria até muito carinho, essa área do neuromarketing, né? E aí você falou a questão, né, Shirley, da gente compra e depois se arrepende. Quem nunca? Sim. Quem nunca, né? Comprou e depois fala, o que está fazendo esse negócio no meu armário? Por que eu cliquei na internet, passei o cartãozinho naquele... O que nos leva a fazer isso? A gente sabe que o ser humano ele tem assim alguns vieses que a gente fala, ele tem ou heurísticas. Heurísticas que é? É uma simplificação. Então, por exemplo, eu tenho que decidir por um produto, eu decido, por causa esse aqui eu vi uma propaganda, a minha tia falou que era bom, né? Então, sem se aprofundar muito, né? E não só a questão da heurística, mas a gente tem alguns vieses também, né? Vieses cognitivos que a gente fala. Então, por exemplo, se você tem lá anúncio, últimas unidades, só faltam 4, gera no ser humano um senso de urgência. A gente tem isso, e de uma forma inconsciente, nem é consciente, gente. O ser humano detesta perder algo. Assim, ao invés de ganhar, o perder é muito pior para a gente. Né? Se coloca lá, você vai ganhar 10% de desconto, ou se você colocar última unidade, a pessoa ela é muito mais movida pela última unidade, pelo aquele senso de urgência, do que, né, ganhar um bônus, um brinde, alguma coisa. Então, se você vê, e junto tem um outro viés que a gente fala efeito manada, bandwagon,
Que, tipo, todo mundo está comprando. Todo mundo está comprando. Meu Deus, por que eu não estou comprando? Isso acontece muito na Black Friday. Eu tenho que comprar também, que eu Sim. estou perdendo uma oportunidade. Então, o ser humano não gosta de perder oportunidade. Então, ele acaba, às vezes, comprando, né, por conta disso, sem precisar. E você falou ali agora a questão do senso de urgência, né, Shirley? A gente observa também no nosso dia a dia a questão de ponta de gôndola. Ponta de gôndola de supermercados que tu promoção. Ou então só o fato de estar na ponta de Sim. gôndola. E nem sempre o fato de estar na ponta significa que esteja mais barato do que aquele Exatamente. produto que está escondidinho na gôndola. Aí junta duas áreas que eu já estudei bastante. Porque o meu mestrado, eu estudei justamente layout de supermercado. Uhum. Né? Então, eu fui conversar com gestores de 3 grandes redes aqui do sul, do Brasil, né? Um de cada estado, um do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina e um do Paraná, para tentar entender, né, essas estratégias que usam nos layouts de supermercado. E a ponta de gôndola é uma delas. E é exatamente isso, né? A posição está ali, mas se você tiver paciência, se você for procurar, normalmente aquele não é o produto mais barato. Sem dúvida. Né? Tem outra marca, né, lá no meio da gôndola que tem até um preço melhor. Mas, por exemplo, a altura dos olhos. Né? Então, o que eu quero vender, eu vou colocar na altura dos olhos das pessoas. Se eu quero quero que as crianças comprem um produto infantil, então eu tenho que colocar na altura dos olhos das crianças, né? Fazer uma média e colocar lá. Porque o nosso cérebro, né, ele é atraído por determinados pontos que a gente até pode fazer pesquisas usando aquele eye tracking, né? Então, que é aquele óculos, você coloca no seu consumidor e pede para ele caminhar pela loja e você vai saber exatamente quais são os pontos que chamam mais a atenção dele, né? Isso é uma pesquisa de neuromarketing muito utilizada. Que perigo, né? Que perigo. Que perigo você pensar bem. Quer dizer, a tecnologia ela vai chegando a um ponto que vai invadindo, na verdade, o nosso cérebro. E eu sempre brinco que a gente vai se assustando, porque aquele seriado da Netflix, esqueci o nome, Black Mirror. Black Mirror, ele vai se tornando realidade. Sim. Então a gente vai ficando assustado, né? A gente fica um pouquinho assustado, mas assim, como eu falo para os meus alunos, tem gente que promete que, eu vou criar um botão de venda na cabeça do seu consumidor. Né? Só que não é bem assim que funciona, né? Isso não existe. Né? Então, inclusive, o neuromarketing, por ser, né, uma área de estudo recente, né, começou ali no final dos anos 90, né, se a gente for pensar aí na história da humanidade, foi ontem. Né? Então, tudo que é novo causa muito medo, muita preocupação, a pessoa já associa com aquelas mensagens subliminares. Né? Então, assim, a mensagem subliminar, por exemplo, né, ela até funcionaria, mas assim, ela teria que estar, por exemplo, a pessoa está focada na hora do comercial, prestando muita atenção, né? E só que não acontece isso, a gente zapeia na hora do comercial, a gente às vezes não é nosso produto de interesse, né? Então pode até despertar atenção, mas fazer a pessoa virar um zumbi, correr para a loja e comprar, isso não vai acontecer, né? Então, não precisa ter esse medo que a finalidade do neuromarketing não é essa. Não é essa, mas que a gente quando está assistindo um programa e vem ali uma Coca-Cola, vem um café, vem um chocolate, você fala, cafezinho vai bem agora, né? Se levanta e vai passar um cafezinho. Né? A ideia, porque veio inclusive até do próprio marketing, né? Que a gente brinca, né? Que tem gente que fala, o marketing ele gera necessidades que não existem. Não, o marketing trabalha com as necessidades que nós já temos, né? Se você lembrar lá da pirâmide de Maslow, né? Todo mundo tem fome, tem sede, e o marketing então pega essa fome, esse sede e transforma num desejo. Então, se eu estou com fome, por exemplo, estou no ônibus indo para casa, tem um outdoor lá maravilhoso de uma pizzaria. Né? Então, o marketing está ali. O marketing não, né? Eu já estava com fome, eu tenho fome. Né? Só vai direcionar, né? Colocar a pizzaria, o telefone da pizzaria. Quando chegar em casa, eu vou pedir a pizza. Né? Então, a gente tem que pensar que tem as estratégias, só que, assim, a ideia, como eu sempre falo, né, para os meus alunos, não adianta nada você ficar fazendo estratégias mirabolantes, né, se o teu produto não é bom, se o teu serviço não é bom. Porque, por exemplo, eu tenho um supermercado e começo só a usar todas essas estratégias, mas eu tenho um péssimo atendimento, meus colaboradores são grosseiros, não vai adiantar, né? Então, era aí que eu ia comentar com você, né? Eu ia perguntar, se a gente está falando de neuromarketing, né, que é a nossa conversa de hoje, e ela pode ser utilizada por uma empresa como uma estratégia de venda.
Claro que se nós pensarmos uma grande rede de supermercado, uma grande marca, ela tem todo um setor que vai fazer essa pesquisa de neuromarketing, vai fazer pesquisa, Uhum. tem recursos, tem tecnologia. Se nós pensarmos no pequeno comerciante, como é que ele pode utilizar essa neuromarketing? Você já deu uma dica aqui, não Aham. adianta utilizar o neuromarketing se não tem um bom produto, não tem um bom Uhum. serviço, se é grosseiro, se falta Uhum. qualidade, né? Exatamente. É, porque o consumidor, ele vai comprar, tipo, e depois vai fazer o tal do boca a boca que a gente fala, só que Sim, negativo, o sim, que é que custa péssimo, caro, né? né? Custa caro, exatamente. Então, a empresa tem que ter consciência que, antes de tudo, tem que ter um bom produto, um bom serviço, ali Uhum, pensar em estratégia. Porque, assim, se a gente pensar, a concorrência está cada vez mais acirrada, uhum, né? De produtos, de lojas. Então, o neuromarketing vem muito nessa pegada de ajudar a empresa, a marca a se destacar. uhum, Como que eu me destaco no meio de tanta promoção, de tanto post na rede social? Então, de repente, a tendência é cair o preço da tecnologia, uhum, né? Mas ainda realmente é cara. As grandes empresas que conseguem fazer pesquisas utilizando esses equipamentos, né? De eletrocefalograma, eye tracking. Mas o pequeno empresário, se ele de repente for, né, se instruir sobre as teorias, ele pode usar as teorias de como as pessoas pensam, como elas tomam decisões, cores de repente que se destacam e usar essas teorias, né, da neurociência, né, aplicar ao seu negócio. Então não precisa ter grandes equipamentos, mas ele sabe, por exemplo, a gente sabe que os seres humanos eles prestam muita atenção em rostos, né? Então sempre que tem um rosto assim a gente está olhando. Inclusive a gente até vê rostos onde não tem, que é aquele fenômeno chamado pareidolia, né? Que a pessoa olha para uma bolsa, assim, ela está parecendo um rostinho de pessoa, uhum, olha para uns tênis, está parecendo uma boquinha com dois olhos, né? O ser uhum. humano, ele fica o tempo todo buscando por rostos, uma forma inconsciente, inclusive, e que vem lá dos nossos primórdios, porque para nossa segurança, né, antigamente o homem das cavernas, ele tinha que facilmente reconhecer um rosto, né, de um dente de sabre de um ser humano para Para saber o que conseguir era perigo. sobreviver. Exatamente. Então nós temos uma área do cérebro que é específica para reconhecer rostos. Então, se eu sou, né, tenho uma marca, sou um pequeno empresário, vou fazer postagens no Facebook. Já tem Uhum. inclusive pesquisas, né, que já demonstraram isso. Se eu colocar só o meu produto lá, não vai ser tão eficaz em chamar a atenção se eu colocar a foto de um rosto de uma pessoa, né? Porque a foto do rosto vai fazer a pessoa, né, prestar mais atenção. Ou até objetos lembrando um rosto, como eu falei, se for tipo, né? Tem até algumas propagandas que mostram uma carinha, assim, Mesmo né? que seja virtual. Mesmo que Não seja precisa ser um virtual. ser humano mais, pode ser um personagem digital. Pode ser, mas que Uhum. tenha, que se consiga identificar os dois olhos, o nariz e a boca. Essa posição que o Interessante. nosso cérebro presta atenção. Então, e além de prestar atenção, é muito interessante, se você fizer esse rosto, essa pessoa olhar para o que você quer que chame atenção, pode ser a marca, pode ser o produto que está em promoção, né? A pessoa olhando, a tendência do ser humano é olhar para onde aquela pessoa está olhando. Então, você põe tua marca lá, você põe tua promoção, você põe o texto que você quer chamar atenção. Então, não é colocar pessoas ok, e se você colocar a pessoa olhando para onde você quer que o seu consumidor olhe, é mais eficaz ainda. Aí, Shirley, eu vou avançar um pouquinho mais. Pessoal, a professora Shirley lançou alguns livros esse ano, parabéns, né, Shirley? Obrigada. Na área de marketing também. E aí, assim, entrando um pouquinho mais, quando a gente está falando ali dessas redes sociais, a gente está falando de neuromarketing, mas ela se entrelaça com as redes Uhum. sociais, né? Como é que poderia utilizar? Você falou das redes sociais, das cores, e eu pensei, puxa, mas as redes sociais, ela consegue de alguma forma explorar um pouco esse neuromarketing pela quantidade de clique, pelo tempo que você passa ali olhando? Como é que procede isso? Consegue sim. E até agora, vou começar uma pesquisa, né, justamente isso, porque voltando à questão do ser humano, né? Quando a gente vê um ser humano, né, a gente parece que confia mais. Então, a minha ideia é um e-commerce. Você entra num Hum, e-commerce, né, que só tem objetos, uhum, e você entra num outro e-commerce que tem pessoas, né? A hum, tendência é que esse que tenha pessoas cause mais confiança. Eu me sinto entendi. mais à vontade a utilizar aquela loja, me passa mais confiança. Então, exemplo de Uhum, algo utilizado no ambiente virtual. Como eu falei, a história dos rostos, a gente consegue mais engajamento, sim. Vídeos, também até uhum, recentemente saiu uma pesquisa
que o ser humano ele gosta de movimento, né? Então, vídeos curtinhos, né, chamam mais ainda atenção do que, às vezes, um post estático. Quer dizer, a imagem fala mais, Isso. encanta mais do que a leitura do texto e tudo mais. Porque, assim, num primeiro momento, como eu falei, a gente é exposto a 3, 5 mil posts, anúncios por dia, né? É muita coisa. Então, no mínimo, eu vou conseguir chamar a atenção do meu consumidor. Entendi. Mas daí sim, daí vem, tipo, daí vem o marketing de conteúdo, né? Então, tem que ser um conteúdo interessante, né? Porque aí a gente ainda não foi para compra, né? Para o produto em si, que a gente já falou que tem que ser bom, né? Mas o conteúdo daquele post, ele tem que ser interessante para o teu público, porque não adianta nada também eu querer fazer essas estratégias, né, de neuromarketing e atirar para tudo que é lado, né? Qual que é o assunto que o teu consumidor gosta? O que ele quer que você escreva para ele? O que ele quer que se conte para ele, né? Então, é importante isso. E tem uma outra dica também, que eu já falei um pouquinho sobre isso em outras oportunidades, que é a história da proporção áurea. Né? Não sei se você chegou a ver. A proporção áurea, a gente aprende, porque eu sou designer também, né? Então, a gente aprende lá no curso de designer e depois muita gente esquece de usar. E ela também é muito útil, porque a gente sabe, isso os gregos já faziam. Os gregos, se você pegar o Parthenon, por exemplo, ele é todo trabalhado nessa proporção áurea, né? Que é o retângulo de ouro que a gente fala, né? Que ele tem uma proporção específica e no meio, não é no meio, é nos terços dele. Então, tudo que você posicionar ali chama a atenção do ser humano. Muito mais do que se você colocar no meio ou colocar no canto, né? Especificamente naquele lugar. E é um cálculo fácil de você fazer, que você pega, ele se transforma o teu post num retângulo e você vê aonde que tem que ficar ali a tua marca ou o teu produto, né? Então, tem várias estratégias que a gente está vendo, né? Colocar rostos, para onde o rosto está olhando, utilizar o ponto áureo, né? Quando eu vou fazer e não só na rede social, um outdoor, uma revista, né? Então, tem vários truques para chamar a atenção do nosso consumidor. Pessoal, a gente observa nesse contexto que a gente é mais manobrado e manipulado do que a gente pensa. Vamos dar uma pausinha aqui, pessoal? Um tempinho e a gente já volta para a segunda parte da nossa conversa. Fique com a gente. Uninter apresenta Técnico em Meio Ambiente. Ao começar a se aprofundar nos temas, já é possível também começar a se apaixonar pela área. Pessoal, obrigada pelo retorno de vocês, por estarem aqui conosco, acompanhando, né, essa conversa super gostosa com a professora Shirley, que é doutora na área de administração, autora de livros na área de marketing e uma estudiosa da parte de neuromarketing, né? A professora Shirley está nos deixando aqui um pouco assustados, estarrecidos, né? Porque nada acontece aleatoriamente no mundo do marketing, né, professora? É verdade, tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Quer dizer, vale aquela frase que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No parte do marketing, isso não acontece. Está muito claro para onde as empresas querem ir e qual o caminho elas têm que seguir. Então, a gente percebeu que as cores influenciam, localização do produto, que existem estudos hoje em dia e técnicas para identificar a reação do nosso corpo, né, em relação a algum produto, emoção. E assim a questão do digital hoje em dia, existe uma percepção, alguma forma de captar o tempo que nós ficamos em alguma tela, o que clicamos, o que a gente observa como usuário? A gente tem como, eu falei anteriormente, tem aquele eye tracking, que é aquele óculos que tem uma câmerazinha que você dá para o seu consumidor, manda ele passear pela loja, você vai saber quais pontos ele olha e quais ele fica mais tempo olhando, né? Então, aquele ponto na minha loja eu sei que é importante, vou pôr uma promoção, vou pôr a minha logo e tal. E a gente consegue fazer isso também no virtual. Só que daí como é que funciona? É uma câmerazinha que você põe em cima da tela do computador, do consumidor, e enquanto ele navega por um e-commerce ou por um site, é a mesma coisa, ele consegue detectar aonde que esse consumidor está
colocando mais olhar, está demorando mais tempo, e não só isso, ele consegue também filmar as expressões da pessoa, né? Porque a gente tem as microexpressões, né? Que o pessoal deve lembrar disso. Quando o pai ergue a sobrancelha, sai correndo que lá vem bomba, né? Pela cara do pai, a gente Então, observou tudo, né? Só aquelas expressões, quando você está comentando com alguém, você olha a pessoa, às vezes ela ergue a sobrancelha, faz uma cara assustada. Então, a gente consegue, né, nessa câmera, analisar essas microexpressões faciais através de algoritmos e saber se a pessoa gostou daquele comercial, gostou daquela página, gostou daquele produto, né? Claro, você não vai analisar só de várias pessoas. E você consegue fazer isso, é uma câmerazinha que você acopla, e daí ele é ligado a um software, né? E consegue fazer todas essas mensurações. Mas eles fazem essa mensuração pela câmera do meu computador? Não, é um aparelhinho específico que você tem que comprar. E daí, por exemplo, para fazer pesquisa disso, você tem que ou montar um laboratório, chamar os consumidores até lá para utilizarem os seus computadores com esse equipamento, né? Professor, de repente até pode ter assim, mas eu ainda não tenho notícia. Eu sei que tem esse aparelhinho que você compra e coloca no computador. Não, porque a minha pergunta é, vale a pena a gente deixar a câmera do computador sempre tapada? Né? Dizem que é perigoso, né? Ainda mais hoje em dia com tanto... Não duvido nada que é possível, né? Por isso que Porque a gente já fica um pouco assustado quando o telefone está por perto, a Alexa está por perto. Sim. Nós estamos conversando aleatoriamente e de repente a Alexa entra na nossa vida. Né, respondendo alguma coisa que nada foi, ou o celular está por perto, falou alguma coisa e ele responde alguma coisa. Fala, peraí, é Big Brother aqui, quem está me acompanhando, né? Quem nunca, né, de repente estava... Já aconteceu isso comigo N vezes, né, eu conversando com meu marido sobre, a gente tinha que sair de férias e tal. Isso. E de repente, quando você olha nas suas redes sociais, começa a aparecer propaganda de hotel, de passagem. Vamos no cinema, começa a aparecer propaganda de filme. Isso. Né? E assim, professor, em algum momento, lá quando a gente dá aquele aceito, a gente aceitou que podia fazer isso, porque a gente não lê aqueles textos enormes, são super chatos, super demorados, você dá um aceito e vai. E aí a gente que se a gente fosse dar aceito em todos, a gente não conseguiria fazer mais nada, né? Exatamente. Porque a quantidade de pesquisa que nós fazemos diariamente, ainda mais na área acadêmica, você busca informação, então, você dá aceito só. Você né? nem para ler. Nem em para algum momento. Você sabe que teve um site que até fez uma brincadeira, colocou nesse termo de aceite, colocando assim, eu aceito vender minha alma ao demônio, não sei o quê. Diz que 3.000 pessoas aceitaram, porque nem leram o que estava escrito. Claro, foi uma brincadeira para mostrar realmente que as pessoas não se preocupam em ler esses termos, né? Então, é complicadinho. É complicadinho, realmente, é complicadinho, é preocupante, na verdade, né? É preocupante. E assim, voltando à questão do nosso marketing, né, que ele vai intercalando, ele vai fazendo uma interdisciplinaridade em todas as nossas áreas, né? Porque nós falamos do neuromarketing, começamos ali, fomos para o supermercado, fomos para o site, chegamos até esses aceitos, mas de uma forma ou de outra, o marketing e o neuromarketing, eles estão nos atingindo, atingindo não é uma boa palavra, estão nos influenciando, não é, nos dias de hoje, né? Porque quando a gente compra, a gente é induzido a comprar. A gente vê isso muito com os jovens, ligados muito em marcas também, né? É normal também que o mercado precisa do jovem, então ele acaba conduzindo a isso. Mas a gente percebe assim, a questão dos produtos, calçados, perfumes, roupas, comidas, né? Onde a gente vai trabalhando. Em relação a cores, é uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, professora. Tem algumas cores que podem ser ligadas a algum produto específico? Tem sim. Se você observar, você nunca viu um ketchup azul na prateleira, né? Esse é um exemplo bem clássico, né? Ketchup sempre vermelho. E tem uns estudos muito interessantes. A psicologia da cor é um assunto assim que, né, instiga todo mundo, né? Porque é interessante. Tem uma pesquisa que foi feita que pegaram o mesmo quarto, o mesmo ambiente, um em tons de azul, verdinho claro, e o outro em tons de vermelho. Mesmos objetos de decoração, mesmos móveis, e pediam para as pessoas ficarem ali um tempo. Então, as pessoas que ficavam naquele quarto azul, elas se sentiam tranquilas, calmas. Quem ficava no quarto vermelho relatava uma ansiedade, uma irritabilidade. Então, só para a gente perceber que só a cor, só tinha mudado a cor, era o mesmo ambiente, né? Como ela influencia o ser humano. E com certeza, quando você está lá vendo um post,
né? Determinadas cores chamam mais atenção, né? Mas tem que ver também que essa cor tem a ver com a tua empresa, com a tua marca, né? Era aí que eu ia chegar, né? Uhum. Quando a gente fala em alimentos, a gente normalmente traz cores mais quentes, né? Me Isso, corrige, até cores isso mais mesmo. quentes, mais apetitosas, Aham. né? Quando a gente está falando aí, talvez, de bebê, a gente usa cores mais leves, mais Uhum. suaves. Na área de educação, né, nós que trabalhamos no Grupo NIT, tem o azul e amarelo, mas a gente vê muito Muito azul. com conhecimento, né? Sim, é muito interessante como a gente faz essas ligações. Só que isso tem a ver muito com a cultura, né? Por exemplo, em países orientais, alguns países orientais, o branco é luto, né? Sim, Pra gente, o preto é luto, sim. né? Então, Uhum. também daí fica uma outra dica. Às vezes, quando a gente fala de marketing internacional, né? Você tem que saber para quem que é esse público, né? Para saber se a cor está correta, não está. Mas tem isso, tem, por exemplo, a cor dourada, o dourado e preto, ele passa uma ideia de algo chique, algo bonito. Tanto é que a Bic, né? Aqueles isqueirinhos, né, de plástico, tem vermelho, verde, amarelo. E daí eles lançaram uma versão preto com dourado. Nossa, é o mesmo isqueiro, é igualzinho, né? Mas só o fato de mudar a cor, né, passa uma ideia que é sofisticado o produto. Tem um outro case maravilhoso sobre cor. Aquele desodorante bem antigo, assim, da época das nossas avós, o leite de rosas, né? Uhum. Então, aquela embalagem cor-de-rosa tradicional. E da empresa, né, começou a crescer, tal, resolvendo fazer desodorante Rolon. E o que eles fizeram? Eles pegaram e... como é que vai ser a embalagem? Vamos fazer a embalagem branca. A maioria dos desodorantes Rolons, né, os femininos, por exemplo, nesse caso, são brancos. Uhum. Fizeram um branco. Não decolou. Até que algum gestor falou, gente, vamos usar aquele rosa tradicional da nossa embalagem? Nossa, as vendas aumentaram, assim, um monte, assim, de um mês para o outro, porque trocou a cor. Inacreditável, né, Shirley? Inacreditável. Inacreditável a influência de uma cor, né, no produto, na venda, e às vezes é a diferença do sucesso ou do fracasso do produto, né, e da própria Exatamente. empresa, né? Você vê, esse desodorante, tipo, por causa da cor, não estava vendendo. Porque as pessoas não quando elas começaram a associar que era o mesmo daquele leite de rosa que a gente via lá na casa da avó, da mãe, né? Daí, tá, não, é tradicional, eu conheço. Tem um pouco também disso de resgatar a Sim, infância. da memória né? afetiva, né, Exatamente. de lembrar um pouco. Nossa, são N variáveis, né, que vão influenciar nessa compra, nessa decisão de compra do consumidor. A gente já falou de cor, já falou de infância, já falou de vieses, né? Então, muitas coisas. E você falou agora do leite, né, cor-de-rosa, aquele leite de rosas, Leite né, de da rosa, embalagem aham. cor-de-rosa, memória afetiva e tal. E o neuromarketing consegue explorar um pouco essa questão da memória afetiva? Ele trabalha com isso também? Sim, é interessante, não assim, diretamente em memória afetiva, mas o neuromarketing consegue detectar, por exemplo, sabe essas marcas que as pessoas têm paixão? Tipo Apple. A pessoa fica 4 dias lá na fila esperando o lançamento, né? Por que isso acontece com a Apple? Né? Então fizeram um estudo com eletrocefalograma para medir as ondas cerebrais quando a pessoa olhava determinadas marcas, né? E perceberam que, por exemplo, a Apple é uma delas, que a parte do cérebro que a Apple aciona, né, para quem gosta, para quem é fã, é a mesma área da religião. Então, por isso que a pessoa tem aquele apego, né, que não pode nem falar mal da marca, que ela já se irrita, né? É porque no cérebro, para ela, aciona a mesma área que da religião. Então, é quase um objeto assim de fé. Você falando agora, sem entrar em questões assim de certo ou errado, tal, mas a gente percebe um pouco isso nas questões de torcida, né? Sim. Que tem essa questão também dessa afinidade, né? E o quanto as cores também ela atrai, né? Como a pessoa se identifica com as cores, às vezes até briga por causa de cores, de torcida ou algo parecido, O né? pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que teve uma época que por exemplo, gremistas não compravam carro vermelho, né? Porque era do Inter e vice-versa, né? E até a Coca-Cola lançou uma época uma latinha de Coca azul, né? Para conseguir conquistar os Para, né, clientes. trazer a simpatia, né, dos uhum. gremistas, né? Então, como você estava falando, a cor é às vezes pensa, né? Cor, né? Uma bobagem. Não é uma bobagem. Não é uma bobagem, ela é o diferencial nesse sentido, né? E aí a gente falando um pouquinho de neuromarketing, a gente falou sobre a questão da cor, falou de várias coisas, e tem a questão da música e do cheiro também, né, Shirley? Porque aqui mesmo
Nós usamos muito como exemplo, né, aquela M. Martin, quando a gente Isso. passa no shopping, né, e sente aquele cheirinho Aham, agradável, tal. sim. Mas o cheiro e o perfume, né, a luz, também ela influencia nesse Super. contexto o neuromarketing, né? Daí ali junta o neuromarketing com o marketing sensorial que a gente fala, né? Porque o marketing sensorial, o que ele quer? Ele quer trazer uma experiência tão bacana para a pessoa, e para ele conseguir essa experiência, ele tem que usar vários sentidos, mais de um sentido, né? Porque daí a pessoa, ela vai criar um vínculo, né? E vai gostar dessa marca, desse produto, vai ter simpatia por essa empresa. E é tão forte isso que também uma outra pesquisa que foi feita, a pesquisadora, ela foi num hotel e no final da estadia ela pedia para as pessoas responderem a um questionário sobre satisfação, o que tinham achado, né? Responderam, tal. E daí, na outra semana, ela fez a mesma coisa, só que antes ela borrifava no quarto das pessoas uma essência de lavanda. E a percepção do consumidor aumentou, né? Tipo, ele ficou mais satisfeito, né? Então, a gente vê muito isso, as empresas, não só de cosméticos, porque antigamente era comum você, tipo, empresa de cosméticos, você passar na frente e ter o cheirinho. Não, você Sim. vê, como você falou, em Martin, em lojas também como a Farm, também tem uma fragrância específica. E além, então, de ter aquela fragrância, o que a empresa quer? Ela quer te conectar, quer que toda vez que você sinta aquele cheirinho, você lembre daquela marca. E além disso, ela vende ainda aquele cheirinho na loja, né? Você pode ir lá na M. Martin e comprar um aromatizador, um borrifador, né? Com aquele cheirinho da loja, né? Porque a ideia é isso, é criar vínculos com os consumidores, né? É bem interessante. Por isso que eu brinquei, né, no decorrer da nossa conversa que é meio assustador, mas é uma forma que as empresas também utilizam, né, para criar essa estratégia com o seu consumidor. E uma coisa que a gente tem que ter consciência, né, professora, a concorrência ela é muito mais acirrada. Né? Então, eu sempre brinco com os alunos. Quando a gente está falando da Revolução Industrial, a gente tinha ali X empresas. Agora, a concorrência é muito grande. Então, como se destacar nesse mercado? Entendendo um pouquinho mais, né, o cérebro desse consumidor, né? A ideia é essa do neuromarketing. Então, como eu falei, não é fazer nenhum botão de compra, induzir as pessoas, mas é conhecer esse consumidor, do que ele gosta. Como eu falei, às vezes nem ele sabe o que ele gosta, né? Ele gosta, ele não sabe verbalizar isso. Então, o neuromarketing quer entender muito bem esse consumidor para então desenvolver um produto, né, que realmente ele goste, ou fazer uma peça publicitária que chame a atenção dele. Né? Então, o neuromarketing ajuda muito nesse sentido. Né? Não, isso é muito interessante. Eu acho que isso é uma dica bem importante para quem está nos assistindo, seja qual plataforma for, mas que a pessoa, o empreendedor, o empresário, o gestor tenha consciência de que existem recursos, né, para você conhecer um pouquinho mais a cabeça do seu consumidor. Porque o importante, assim como a gente brinca, é importante conhecer o nosso aluno, conhecer os nossos filhos e é importante conhecer, sim, o nosso consumidor. Né? Não vale mais aquela regra de que de Ford, né, se todo mundo quiser um carro, tem que ser preto. Não, agora o consumidor tem as suas necessidades, a gente vê, lembrei agora a questão do carro preto, lembrei da fábrica de tintas, né, que antigamente a gente era obrigado a comprar as tintas que existiam. Agora a gente vai lá e pede um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, por quê? Porque é a necessidade do consumidor. A concorrência aumentou tanto que agora, para eu agradar esse consumidor que está muito empoderado, né, as empresas têm que desenvolver estratégias, né? E você falou a palavra empoderado, né? Isso me leva a uma outra reflexão, que são as próprias redes sociais. Veja, a rede social, ela é um recurso interessante para a empresa divulga, faz ali o seu marketing de conteúdo, oferece, por exemplo, receitas, dicas, formas de manutenção de algum produto, não há dúvida nesse sentido, mas ela também é um recurso para o consumidor, pensando nessa questão toda, de que se não estiver bom, eu uso a rede social para difamar a empresa, para dizer que não funciona, para fazer alguma reclamação, e essa fica visível, né? O grau de satisfação do consumidor, ele reflete muito mais nas redes sociais. Então, a empresa também tem que tomar cuidado nesse sentido, né, professora? Exatamente. A gente está vivendo um momento, tem até uma teoria que a gente fala, centralidade do consumidor, o consumidor no centro, né? Mais do que nunca, é preciso, então, entender esse consumidor, é aí que o neuromarketing entra, e não só entender, né? Desenvolver um produto, serviço para ele e depois ficar atento a esse consumidor, né? Porque antigamente se falava, né? Um consumidor insatisfeito
segundo Kotler, contava para 8, 10 pessoas. Uhum. Hoje, um consumidor insatisfeito e com muita raiva, né, pode fazer um post, Isso. um vídeo, e isso Uhum. viralizar, sabe, de uma maneira assim astronômica, Uhum. né, e ter milhões de visualizações e começar uma campanha contra a empresa. Então, porque assim, não adianta nada a empresa também só ter lá a rede social e nunca olhar, não responder o consumidor, né? Melhor não ter então, porque se você tem que estar atento, respondendo, né, e não na semana seguinte, né? Sim. Respondendo, interagindo, né, com esse consumidor. O grau de exigência do consumidor aumentou bastante, né, Aham. professora Shirley? Não há dúvida nesse sentido. Professora Shirley, nosso tempo está acabando. Eu sempre falo que é muito bom, né, receber meus convidados, ainda mais uma pessoa tão agradável, com tanto conteúdo como a professora Shirley. Assim, pensando para o futuro, qual é a sua... Primeiro, o que você deixaria, né, de conselhos, se poderíamos assim dizer, para os nossos ouvintes em relação ao neuromarketing? E qual é a perspectiva do que vem pela frente com esse neuromarketing? Então, assim, o neuromarketing, eu imagino que ainda é caro, né, para as pequenas empresas utilizar esses equipamentos, mas a tendência é diminuir, né, quanto mais pessoas vão usando, como qualquer tecnologia, né, então a tendência é diminuir os preços e cada vez mais empresas, que mais empresas consigam utilizar esses equipamentos. Mas enquanto isso, né, professora Shirley, eu sou uma empresa muito pequena, eu sou MEI, eu sou autônomo, né, o que eu vou fazer? Então, eu digo, né, vai se instruir, vai ler livro, vai ler artigo, para você entender essas teorias e colocar em prática, né? Vai estudar um pouquinho psicologia da cor, que a gente falou tanto sobre psicologia da cor, né? Tem livros excelentes, né? Então, você vai lá ler um pouquinho sobre isso, você vai começar a aplicar, né, nas suas redes sociais ou no seu ponto de venda. Então, porque conhecimento ainda é quase de graça, né? A gente compra um livro, né? Tem muita coisa no YouTube também, tem muito artigo interessante, né? Então, se eu não tenho dinheiro para comprar um eye tracking ainda, mas eu posso entender como a cabeça do consumidor funciona e empregar algumas táticas, né, no meu ponto de venda. Então, eu até ia aproveitar, né? A professora Shirley falou materiais de leitura, conhecimento, e nós mesmos, do Grupo Uninter, né? A Uninter oferece muitos eventos gratuitos, muitas aulas, até dentro da própria extensão tem cursos gratuitos, você pode acessar no site da Uninter. E aqui eu vou defender o nosso aqui, a pós-graduação, daqui uns dias vai fazer o Simpós, né? Que vai ser uma semana de eventos da pós-graduação. Essas próprias aulas, né, com temáticas diferentes, é fato que tem muita informação de conteúdo e de qualidade gratuita. Né? Tem que ter um pouquinho ali, como diria alguns filósofos, sentar o bumbum na cadeira, né? Isso. Sentar e estudar. Né? Então, professora Shirley, mais alguma observação da minha parte? Só agradecer. Obrigada. Se você tivesse o LinkedIn, alguma situação, algum contato, se alguém quiser. Eu posso deixar o meu Instagram, né? Então, se de repente alguém tiver alguma dúvida, querer trocar uma ideia, uma indicação, isso. Né? Shirley Miranda Camargo, tudo junto, né? Shirley com SH e no final Miranda Camargo, esse é meu Instagram. O LinkedIn também eu estou lá como professora Shirley Camargo, professora doutora Shirley Camargo, também é fácil de me achar. E pode mandar mensagem que eu, né, vou ter o maior prazer em responder e em orientar quem precisar de ajuda. Joia. E se não acharem a professora Shirley, né, entre em contato comigo também, passa o contato dela, pessoal. Eu deixo o meu Instagram também, que é Aline Maraguns, e deixo também o meu e-mail da Uninter, né, que é aline.e@uninter.com. Então, eu sempre deixo esse canal aberto, quiser trocar alguma ideia, quiser dar alguma sugestão de temática, quando a gente vem falar sobre a área comercial e marketing, né? Então, fiquem totalmente à vontade de vir conversar conosco. Shirley, novamente, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por essa aula, foi maravilhoso. E obrigada a você que nos acompanha aqui no Por Dentro da Pós. Até a próxima!